na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. A paz do Senhor, meus irmãos videologados. Como vocês viram aí, está começando mais um programa da Superintendência da Juventude. Superintendência da Juventude, que faz parte do Ministério de Restauração, ao qual o nosso presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira e o superintendente da Juventude, pastor Adriano Licidônio. Então, glória a Deus, mais um programa. E hoje, quem está apresentando sou eu, irmão Guilherme, junto com o meu irmão, o Marcos Leonardo, paz do Senhor aos irmãos. E também o meu irmão Israel Acosta, paz do Senhor a todos os jovens irmãos que estão nos assistindo. Glória a Deus, glória a Deus. Então, mais um programa, ao menos um. Tem irmãos que gostam de falar daqui da sede, que é menos um programa, menos um culto, porque estamos cada vez mais perto da volta de Cristo. Glória a Deus. Então, contagem regressiva. Jesus está às portas, né? Por isso, o tema de hoje, vocês viram aí na thumb, as artes foram divulgadas. E qual o tema de hoje, meu irmão Israel? João 16:33. Que diz? Aleluia. Melhor, peraí, antes de começarmos, vamos começar com o pé direito e vamos fazer uma oração. Amém. Vou pedir para o irmão Marcos nos levar em oração para esse programa ser na vontade de Deus. Amém? Amém, Senhor Deus e Pai, gratidão, Senhor, aqui estamos na Tua presença, Senhor, numa reverência total do Teu Espírito, Senhor. Nós estamos orando, Pai, crendo que o Senhor está no controle de tudo. Senhor Deus, dirige essa programação, ó Pai, que venha a ser conforme o Teu Espírito, Senhor, que venha a ser conforme a Tua vontade. Senhor, guarda-nos do mal, abençoa, Senhor, os videologados, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, ó Deus, derrama a Tua graça em nome de Jesus e para a Tua glória, Jesus. Amém. 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 Aleluia. Começamos com o pé direito, orando. E agora, meu irmão Israel, eu te pergunto, qual o tema de hoje? João 16:33, que diz: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Glória. Então, hoje, a gente quer falar sobre dificuldades. As aflições que Jesus falou aí. Porque por mais que a gente seja crente, por mais que nós venhamos ter um Deus que é todo poderoso, um Deus infinito de misericórdia, El Shaddai, e por aí vai, esse próprio Deus, por intermédio de Jesus, falou, no mundo vocês vão ter aflições. Nós vamos ter essas dificuldades. E hoje nós vamos falar dessas dificuldades e procurar à luz da Bíblia soluções para elas. Então, a cada vez que cada dificuldade, cada circunstância, aflição, nós vamos achar uma resposta na Bíblia. Amém? Amém. Aí eu quero perguntar para vocês, quem quer ser o primeiro a falar das dificuldades que sentem, que tem no dia a dia, numa vida cristã? Vai. Meus mais velhos? Amém. Amém? Pode ser, então. Vai lá, meu amado. Bom, eu vejo que é uma dificuldade diária, né? Porque Jesus ele diz que aquele que quer vir após ele tem que tomar a cruz todo dia. Então a primeira coisa que vem à minha mente é que quando nós nos levantamos já começa uma batalha, né? Aí no momento de se levantar, muitos falam de orar, né? Ali no primeiro momento, porque a gente tem que entregar o nosso dia a Deus, né? O nosso trabalho a Deus. Por misericórdia de Deus, é um pouco sensível isso para mim, porque hoje eu trabalho na igreja, então, para mim, não vou dizer que é mais... É um pouco mais tranquilo, porque eu estou com os irmãos, enfim, mas eu lembro que quando eu estava trabalhando secular, né, no mundo, eu tinha bastante batalha com meus colegas, relacionamentos, muitos questionamentos que, quando eles faziam, para mim, como eu era novo convertido, eu não sabia muito bem ainda rebater, eu não sabia muito bem como argumentar. Então, o que eu mais busquei no meu período assim de conversão foi buscar fundamento, né, coisas. Então, eu vejo que o diabo mais nos ataca é querer, de alguma forma,
diminuir a nossa fé, diminuir o nosso conhecimento de Deus. E Pedro disse, né, que a gente tem que estar pronto para responder sobre a fé que é em nós, né, sobre aquilo que nos faz crer em Jesus. Então, eu vejo que a maior dificuldade que eu encontrei, assim, no primeiro momento foi de fato, tentar expressar minha fé. Porque a gente sabe que o mundo não acredita, né? Para o mundo isso é loucura. Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade, assim, como crente. De alguma maneira, tentar explicar para o mundo como é que era, né? De fato, a fé em Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, para mim, uma das maiores dificuldades que eu acredito que não só eu, mas a maioria dos jovens encontram também, eu ainda frequento o ambiente escolar, né? Ainda não me formei, infelizmente. Infelizmente, mas acredito que, assim como eu, a maioria dos jovens nesse ambiente, os jovens sentem a dificuldade de não serem influenciados. Porque é incrível, meus irmãos, é o que diz, né? As más conversações corrompem os bons costumes. E é o que mais há dentro da escola, infelizmente, são as más conversações. São assuntos que não agradam a Deus, assuntos que não agregam em nada, assuntos que não levam a lugar nenhum, que não nos edificam. E isso, querendo ou não, por mais que nós venhamos a vigiar para que isso não venha nos influenciar, nem que seja um pouquinho, isso acaba nos influenciando. Então, ao meu ver, para mim, esse foi a minha maior dificuldade. Glória a Jesus. Vamos, eu agora, né? A minha maior dificuldade que eu tenho até hoje é um pouco igual com a do Marcos, mas eu tenho muita dificuldade com a minha soberba, minha arrogância. Eu sou muito individualista. Eu tive muita dificuldade de entender o que é o corpo de Cristo. Que não é o Guilherme / igreja. Não é Guilherme, jovem e a igreja. Não, o Guilherme está na igreja. O Guilherme pertence à igreja. O Guilherme é a igreja. Então é só igreja. Então uma coisa que eu mais tenho dificuldade é isso. O meu individualismo, o meu ego. E isso vai acontecendo que... Não posso explicar. Muitas vezes eu não tenho uma empatia pelo irmão, pela irmã, por alguém na rua, por um necessitado. Então, vou dizer que a soberba da vida é o que mais eu tenho dificuldade. É o que mais tenta me atazanar. Amém? Eu vejo que o senhor entrou num ponto interessante. Eu não expliquei, né, mas se os irmãos tiverem dificuldade para entender a minha voz é porque essa mudança de clima deixou a maioria, grande parte, todo mundo rouco, né? Mas vou me esforçar aqui para ser tranquilo com os irmãos aqui. Eu vejo que uma coisa que teve em comum com o que o Israel comentou, o senhor comentou e eu comentei, é que de todos esses fatores é fundamental a gente estar na casa de Deus. Porque tanto ser influenciado na escola, como talvez ter dificuldade com a soberba no trabalho, ou não saber se expressar, né, com as pessoas do secular sobre a nossa fé, todos esses fundamentos e todas essas oportunidades a gente crescer na fé estão dentro da igreja. Por isso que aqui já corta qualquer argumento sobre congregar em casa, sobre se afastar do rebanho, sobre ser individualista com a nossa fé. Eu oro sozinho, eu tenho minhas campanhas de jejum, eu sei me virar com Deus. Tudo isso se corta porque a gente precisa estar inserido dentro do corpo. Estando dentro do corpo, a gente vai conseguir ficar forte, ficar firme em Deus, né? Porque se a gente não consegue, muitas das vezes, ficar firme no secular, e se a gente estiver fora do corpo, imagina, vai ser uma queda fatal, né? Então eu vejo que a gente tem que, uma primazia, assim, né, um princípio fundamental é a gente buscar estar na casa de Deus. Em todas as oportunidades, né? Lógico, tem trabalho, tem faculdade, tem escola, mas cada oportunidade que a gente aproveita, eu vejo que é uma bênção de Deus, sabe? Pra gente, não sei se os irmãos entenderam o meu ponto, não é nem para ser algo extraordinário, mas sim só pra gente se manter. Muita gente pensa que vindo num culto vai ser para daqui a pouco sair
cheio de poder na rua, e de fato pode acontecer. Mas estar na igreja, congregar, vir numa consagração, vir num programa, cumprir a escala, tudo isso é para que a gente se fortaleça. Para benefício próprio, para depois a gente poder ajudar outras pessoas. Né? É Então, verdade. eu acho interessante esse ponto. Não, é tão interessante. Vamos fazer uma analogia aí. Eu sou Guilherme. Prazer, Guilherme. Eu tenho um corpo, né? Esse corpo físico. Se eu pegar esse braço... O braço é muito grande, a mão. Pode ser a mão. Não, a mão é muito grande ainda. Pode ser o dedo. Se eu pegar o meu dedão e cortar ele fora... Tá. O que vai acontecer com esse dedo? Com o dedo fora do corpo? Ele vai continuar assim, bonitinho, vivo? Não vai ser afetado. Tendo né? movimento? Ou ele vai simplesmente morrer porque não vai ter sangue circulando mais? Exatamente. Porque ele vai começar a necrosar, a morrer, porque não tá junto com o corpo. Tu vê quando alguém tá no corpo, começa a fluir em todo o corpo. Aqui no nosso sangue, aqui no nosso corpo é o sangue, mas na igreja é o Espírito Santo. Glória a Deus. Parece que quando a gente tá na igreja, é diferente. Totalmente. Parece que flui. Tem até um hino que diz: na casa de Deus, onde flui o amor. Ah, sim. Então é uma sensação de fluidez. De que tem algo que me conecta a mim, ao Marcos e ao Israel. E quando... Não, pode falar, Deus o livre. E quando... É incrível, né, meus irmãos, que quando a gente consegue entrar nesse fluxo, que a gente entende isso, é uma sensação totalmente diferente. Porque vai cumprimentar o irmão e tu sente assim que vocês dois estão no mesmo ritmo, Na mesma pegada, na mesma revelação. Né? Exatamente. Eu ia comentar que uma vez o irmão ele comentou, uma vez o irmão ele comentou que sente machuca a unha do mindinho do pé, do dedinho menor ali, né? Todo o corpo sente. Alguns faziam um fiasco, né? Mas o corpo todo sente. Então, por menor que seja aquele membro, tem essa expressão que eu não gosto muito, mas crente de banco, que às vezes vem só na igreja ali, participa do culto tranquilo, esse membro faz uma diferença no corpo. Então, cada um é fundamental estar presente e participar, né? Isso é muito interessante. Não, e é incrível que, assim, cada um tem uma função, né? A mão tem uma função, a cabeça tem uma função, o pé tem uma função. Então, coisas que a gente não vê no corpo tem uma função. Nosso coração tem uma função, a gente não vê. Nosso pulmão tem uma função, a gente não vê. Então, por mais que, assim, o nosso chamado, o nosso ministério não é aparecer, as pessoas não nos notam. Aí muita gente pensa assim, ó, não vou mais ir na igreja, não vou congregar mais, porque não me olham, não me notam. Isso é, claro, uma ação do diabo para nos afastar, para a gente sair do corpo. Se a gente tirar o nosso coração do corpo, o que acontece com o corpo? É afetado, né? Que coisa é essa que afeta? Qual é o resultado dessa coisa? Se tirar o coração fora do corpo. Morre, né? Morre o corpo e o coração. Exatamente. Então, pilares fundamentais para a igreja que não aparecem, o diabo ataca. O ministério dele não é aparecer. O ministério dele não é ser reconhecido como o rosto é reconhecido. O ministério dele não é ser reconhecido, notado, como a voz. Mas sem ele no corpo, o corpo morre. Exatamente. Agora imagina um irmão aí, tem um chamado, mas vem um pensamento assim, mas não me notam, não me dão oportunidade de pregar, não me dão oportunidade de cantar, como eu queria cantar na igreja. E o ministério dele é ser um pulmão que dá fôlego pro corpo, em oração, em intercessão. Mas pelo sentimento dele de querer cantar, aí ele fala, não, eu quero cantar. Ele não quer fazer a função dele no corpo. E com o diabo vendo isso, o que ele vai fazer? A Bíblia fala que o leão ruge, procurando alguém tragar. Ou seja, o que o leão faz? Ele ruge, ele não ataca, ele grita. Eu não sei se vocês já ouviram o rugir de um leão. Eu vi no zoológico quando eu fui. E não é qualquer coisa. Dá um eco dentro da gente. A gente treme, se arrepia. Então o diabo ele ruge, ele grita. E quando a gente tá com medo, a gente se apavora, a gente quer fugir, correr. Aí quando a gente foge, a gente tá sozinho. Aí se torna perfeito para ele agir.
Perfeito para ele agir. Eu vejo isso muito claro na vida do profeta Elias, né? Que Elias foi um homem chamado por Deus, um homem que foi tremendamente usado por Deus. Mas mesmo até quando a gente lê essa história, a gente fica, mas como que ele está duvidando agora se ele viu cair fogo do céu, né? Deus. Até a Bíblia dá a entender que Elias estava sendo um pouco irônico com os profetas de Baal, dizendo, se corta um pouco mais, grita um pouco mais, de repente Baal responde. Não ouviu, deve estar dormindo. Deve estar dormindo. Então, todas as experiências que Elias teve, o corvo alimentando ele, quando Deus tirou ele lá do período de seca de Israel, tudo isso que Elias passou, a gente imagina, agora Elias está com uma fé tremenda, né? Elias está fortalecido. E na primeira ameaça de Jezabel, o que o Elias faz? Ele sai correndo. Ele foge para longe de todo mundo. E uma das primeiras coisas, não vou dizer a primeira, mas uma das primeiras coisas que Elias fala é assim, Senhor, eu estou sozinho. Senhor, só tem eu de profeta. Senhor, eu estou desamparado, eu não tenho ninguém. Aí Deus se manifesta para Elias. Elias, não, Senhor, eu estou sozinho, não tenho ninguém. Aí Deus fala, Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal. Aleluia. Ainda tem 7.000 que ainda estão lutando junto contigo. Mas talvez pelo medo que Elias estava sentindo, por causa das dificuldades que ele encontrou no caminho para seguir a Deus. Porque Deus mandou Elias fazer aquilo. E Elias se deparou com as dificuldades dentro do caminho de Deus. E por ter se deparado com as dificuldades, ele esqueceu que Deus estava com ele. Então ele colocou o medo acima de Deus. E João escreve, diz que aquele que teme, ele não é aperfeiçoado no amor. Porque o amor de Deus não existe medo. Porque o amor de Deus é perfeito. Ou seja, o medo que estava no coração de Elias estava impedindo ele enxergar o que Deus tinha feito por ele e o que Deus ainda ia fazer. E por isso eu vejo que Deus ele revelou os 7.000 para Elias, aquilo eu vejo que deu um fôlego para ele. E o que eu aprendi, né, não tenho muita experiência, mas a primeira coisa que o diabo faz para tentar fazer com que a gente desanime, que a gente saia do corpo, que a gente se desvie, é nos tirar do meio do corpo. É nos fazer pensar, irmão Israel, que a gente está sozinho, que não tem mais ninguém lutando conosco, que a gente está fazendo uma causa sozinha, que só a gente está jejuando, só a gente está orando, só a gente que está buscando, só a gente que sofre pelo corpo. Isso, além de ser soberba, é um pouco de, não vou dizer burrice, mas é um pouco de falta de noção, porque se tu olhar para o teu lado, tem o Guilherme batalhando por ti. Eu olho para a esquerda, vai ter o Israel batalhando por mim. Se eu vier na consagração, tem pastores orando por mim. Então eu vejo que a gente tem que abrir a nossa visão para isso, sabe? E ver que a gente às vezes tem esse sentimento de não é vitimismo, mas é da gente olhar para si e pensar, mas só eu luto, mas só eu passo por isso. Todos têm problemas, todos encontram dificuldades, mas nem todos reagem como Deus gostaria que reagissem a essas dificuldades. Aleluia. E como quando ela chega nesse ponto, né, de começar a pensar assim, que o inimigo começa a agir na mente dela, é incrível como o inimigo consegue cegar. Porque, assim como o irmão disse, se olhar para o lado, tem ali outro irmão que está passando exatamente a mesma coisa, mas o inimigo ele consegue cegar de uma maneira que parece que é só tu ali. Uma coisa que a gente vem percebido em todas as ações é que quando a gente peca, a Bíblia fala que quando a gente peca, gera uma coisa que nos afasta de Deus. Como Adão e Eva fizeram, Adão e Eva pecaram. Quando Deus chegou no final da tarde para conversar com eles se esconderam de Deus. Os discípulos, quando Jesus morreu, eles se esconderam. Eles pensaram que o Salvador não tinha sido... Pensaram que o Salvador já era. Quem mais? Quando Pedro negou a Cristo 3 vezes, ele fugiu e foi voltar a pescar. Ou seja, quando a gente não faz a vontade de Deus, quando a gente peca, a nossa natureza, ela começa a se julgar. E o diabo age em cima da nossa iniquidade, em cima dos nossos pecados. Por isso que a gente perde essa visão. Porque o pecado que a gente tem, tipo assim, põe uma barreira, porque em Deus não há pecado. Agora, com o nosso pecado, dói em nós chegar na presença de Deus. Porque a Bíblia fala lá em Tito, 3:11 e 12, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A todos. A todos. Sem exceção. Sem exceção. Então, se tu tá num lugar sozinho,
a graça de Deus vai chegar para ti, na quantidade que vai te salvar. Mas se tu estiver com a igreja unido, a graça vai ser derramada conforme tu vai estar lá. Só que a graça de Deus, dando sequência, ela fala que ela nos educa, educando-nos a renegar a impiedade e a paixão mundana. Só que este educando-nos, no original grego, é paideia, pai Deus. Paideia no conjugado. E esse paideia, a palavra, quer dizer um ensinamento rígido, com laços. Só que como Deus, ele não é um ser de carne, ele é um ser espiritual, a surra que ele vai nos dar não vai ser no nosso corpo, vai ser na nossa alma, vai ser no nosso espírito, porque Deus é espírito. Se Deus é espírito, a graça que nos educa a renegar essas coisas vai doer em nós. Só que por muitas vezes doer, o que nós fazemos? Em vez de receber essa dor e aprender com ela, a renegar isso que causou a dor, não. A gente pega isso e guarda para nós e se esconde. Em vez de nos fechamos. Aí por isso fica esse cabresto, que a gente não olha pro lado. Muitas vezes a graça vem, a gente sente aquela dor na alma de ter pecado, mas essa dor dá uma vergonha tão grande que a gente não se humilha. Aí vem a soberba. Eu não vou vir na igreja, pequei, dói eu estar na igreja. Eu sinto uma dor quando eu vou lá na igreja e vejo os meus irmãos que não pecam, sendo que todo mundo peca. Aí que tá a diferença dessa dificuldade quando ela vem. É como a gente vai reagir? O que a gente vai fazer? Abre aí em Provérbios 29:1. Alguém abre em Provérbios 29:1. O que a Bíblia fala em Provérbios 29:1? Glória a Deus. Glória a Jesus. Tá bom esse tema. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Ou seja, Deus dá a graça para ele, repreende ele. Falou, vem para a igreja. O pastor falou, vem, meu irmão, tu tá longe. Vem o líder dele e fala, meu irmão, vem para a igreja. Vem, te junta com a gente. Muitas vezes repreendido. Mas ele nega. O que acontece com ele? Vai ser quebrantado sem que haja... Sem que haja cura. Vai ter um momento que não vai ter mais a chance. A oportunidade que está aberta, uma hora vai fechar. Porque não vai ter cura. Não adianta depois dele blasfemar, injuriar irmãos, injuriar a igreja, injuriar pastor. Ver a graça de Deus e ele se fechar mais ainda, vai ter uma hora que não vai ter mais a graça. E a Bíblia fala que tanto crer quanto efetuar vem de Deus. Então, no momento que a graça se encerrar, já era. Não vai ter mais cura. Ele vai morrer, porque ele vai estar fora do corpo. Aí, tipo assim, eu peguei aqui meu dedo de novo. Eu escalpelei ele, eu quase perdi ele. Quase perdi o dedo, ele tá por um fiozinho. Se eu for no hospital e botar ele de volta e costurar, eu vou continuar com o dedo. Mas se eu escalpelar ele, perder ele, quase perder ele e ficar com ele ali, vai infeccionar, vai morrer, vai entrar em estado de esqueci a palavra agora, mas vai apodrecer. E vai estar dentro do corpo, mas vai estar morto. Ou seja, independente de a gente, depois no momento que se fechou a graça, que Deus nos deu oportunidade de ir na igreja, Deus falou com a gente, usou pastor, usou irmãos, jovens. Por isso a importância desse programa aqui hoje, do porquê falar das dificuldades. Porque se a gente manter as dificuldades, vai ter uma hora que não adianta. Não adianta a gente clamar, chamar para o pastor, a gente ligar para a irmã pedindo hora para mim, porque vai ter uma hora que Deus vai tocar nele de uma maneira que seja rápida e sim que haja cura. De repente, que nem com Jezabel. Jezabel estava lá, tocando o caos. Mas de repente o eunuco dela pegou ela e jogou pela janela. De repente, pela sacada, de repente, o eunuco dela. Alguém que ela nunca imaginaria. Pegou e vai lá, Jezabel. Que aí, tarde demais. Tarde demais. De repente, a porta da oportunidade se fecha. Que nem aconteceu com... Esqueci o nome agora do homem. Que foi comido de bicho. Tá lá em Atos.
Esqueci o nome do homem agora. Herodes, o terceiro. Que não deu glória a Deus. Não né? deu glória a Deus. Imagina, ele tava lá, ele foi proclamar, foi falar. E Atos 12, 23. Olha só o que a Bíblia fala. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, é voz de um Deus e não de homem. O povo gritava. E no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. De repente, ele teve a oportunidade de falar, não, eu sou uma pessoa, não sou Deus, Deus que é o Deus, o Jeová, que é o Senhor dos senhores, esse é o Deus de verdade. Não, ele pegou a glória para ele. Ele endureceu a serviço. E de repente, Deus tocou nele. De uma maneira rápida e sem que haja cura. Então, se vem a dificuldade, a gente não prospera na dificuldade e mantém o nosso pensamento de coitado de mim, de eu não vou na igreja, não vou no culto da juventude. Ah, mas me feriram, me magoaram. Ah, mas me falaram mal de mim. Se tu continuar assim, de repente, Deus vai te tocar. É a palavra. Por isso é tão solene esse programa. É para nos alertar, para mim alertar, para alertar o Marcos, o Israel, você que está assistindo, que de repente, se a gente continuar na dificuldade, de repente a gente vai ser tocado. E não é vou te tocar para te encher do espírito. Não é. Muitas vezes Deus nos toca que nem tocou em Jacó. Toca lá no joelho dele, deixa ele manco. Mas tem vezes a gente continuar na dificuldade e só olhar para o mundo terreno. Abre aí em 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Versículo é o 16, eu acho. 15 ou 16. 2 Coríntios 4. O que diz no 15? Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças, para a glória de Deus. Repete de novo esse versículo aí. Porque tudo isso é por amor de vós. Por amor de vós. Para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Ou seja, por amor, a graça, ela é multiplicada por amor. Não, por amor, a graça é multiplicada por meio de muitos. É por meio de muitos. Ou seja, veio uma dose de graça para ti. Veio uma dose de graça para mim. Uma dose de graça para ti. Mas quando a gente se une, a Bíblia fala que ela multiplica por amor. Continua lendo aí, o 16. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Continua. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Continua. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não veem são eternas. Aleluia. Que maravilha. Aleluia. Ó, a graça de Deus se multiplica por meio de muitos. Aleluia. Mas Paulo continua falando que a leve e momentânea tribulação produz um peso de glória incomparável. Ou seja, essa dificuldade, essa leve, momentânea dificuldade, produz um peso de glória incomparável. Ou seja, nós estamos desfalecendo, padecendo uma angústia. Ah, que angústia, Deus! Como eu queria jogar futebol. Como eu queria, Deus, beijar. Como eu queria voltar a beber. E aquela angústia. Mas a Bíblia fala que a leve e momentânea tribulação produz. Enquanto a gente está sofrendo,
e vem aquele ataque do diabo, a gente sente aquela aflição, aquela vontade de largar tudo, e vontade de voltar para os nossos velhos erros, vontade de ir lá jogar um videogame, ficar horas madrugando jogando videogame, vontade de ir em festa, vontade de fazer um monte de coisa. Se a gente suportar, isso vai produzir. É uma produção. É a justiça de Deus acontecendo. Um peso de glória incomparável. E Paulo continua: não atentamos nós para as coisas visíveis, que são passageiras, mas para as invisíveis, que são eternas. Eu e o irmão Marcos, a gente estava conversando com outros moços. Um moço perguntou pra gente se ele podia ir no médico. Não, se ele tinha que ir, se ele ia trabalhar. Ele estando mal da gripe. Aí uns falaram, vai. Outros falaram, não. Aí uns falaram assim, ó, vai porque... pra tu mostrar que é sujeito ao chefe e tal. Aí outros falaram, não, o chefe vai lá e quando tu precisar ele não vai estar disponível pra ti. Aí ficou essa conversa. Agora imagina se a gente para de olhar de uma maneira temporária, de uma maneira visível, e parar de olhar para o chefe e olhar para Deus. Agora imagina se a gente para de olhar para a nossa aflição. Se a gente para de olhar para o, sei lá, tô com vontade de... Vamos pensar assim, ó, nós somos jovens, né? Irmão Israel, irmão Marcos, veio uma moça linda, mundana. Calma, irmão. É um exemplo. Veio uma moça linda, incrível, esbelta, maravilhosa. Mas Jezabel, com o espírito de Jezabel nela, ela vem e começa a nos tentar. Aí os nossos hormônios, a testosterona começa a agir. Começa a ser liberado endorfina, dopamina. Tudo que vem de hormônio para bem-estar e prazer é liberado no nosso corpo. Agora imagina se a gente negar aquele impulso da carne. Se a gente negar aquela vontade de... eu vou, não vou. Só que a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito. Espírito contra a carne, né? A gente é feito de quê? De carne. Como é que a gente vai negar a carne se a carne milita contra o espírito? Se a gente veio de carne, como a gente vai negar a carne se a carne não nega a carne? Se a gente... Não, melhor se a gente não. Nós não conseguimos segurar. Porque a carne, ela não milita contra a carne. Se a gente for na nossa força, do nosso jeito, o que vai acontecer? Vai dar ruim. A gente não vai conseguir segurar um estímulo natural. Porque nossos pensamentos são naturais. Por isso que Paulo fala, não atentamos nós para as coisas visíveis. Se a gente ficar cuidando das coisas visíveis, a gente vai morrer. A gente vai pecar. Por isso ir lá no colégio é difícil. A gente vê aquela coisa natural. A gente é influenciado. Os nossos olhos estão para as coisas visíveis. No trabalho. Eu com a minha arrogância. A gente vê as coisas físicas, as visíveis, que são temporárias. Mas quando a gente tem um clique de que isso é passageiro, de que não vai durar nada, é leve, momentâneo, aí muda a coisa. Quando a gente começa a olhar para o mundo espiritual, não vai nem fazer efeito. Glória a Deus. Não vai fazer efeito. Por que não vai fazer efeito? Porque nós estamos atentando às coisas invisíveis. Aí, por exemplo, lá no colégio, vem um jovem falar, pá, tu viu aquele jogo que lançou? Ah, o novo sei lá o quê. Aí tu vai ver um jogo de tiro, tu mata, tu explode, tipo um... sei lá que jogo, tu vai lá, tu faz atrocidades nos jogos. Aquilo te alimenta, porque tu gosta de jogos. Aquilo te enche, dá vontade. Mas se tu começa a olhar de uma maneira espiritual, aquilo não vai fazer efeito. Porque tu vai estar em Deus, teu pensamento vai estar em Deus. Tipo, aquilo vai vir, mas não vai te afetar. Porque tu vai estar com Deus. Tu vai estar pensando, não adianta. Daqui a pouco eu quero estar lá no céu. Daqui a pouco eu quero estar lá em Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Daqui a pouco eu vou estar nas bodas do Cordeiro e Jesus vai estar me servindo. Daqui a pouco eu vou estar lá vendo o muro de jaspe, as ruas de ouro.
Daqui a pouco eu vou estar descendo para a implementação do milênio. Não quero isso. Daqui a pouco eu vou estar entrando na Nova Jerusalém. Daqui a pouco eu vou estar descendo com um cetro de ferro, destruindo as obras do diabo como se fossem vasos de barro. Então eu não quero isso. Mas a Bíblia diz que o Espírito, com E maiúsculo, milita contra a carne. Vamos ver se é o Espírito com E maiúsculo mesmo. Lá em Gálatas. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, eu quero fazer uma coisa, mas não é o que a gente quer. Eu quero fazer a minha arrogância. Tu quer estar na roda dos teus colegas. Tu quer estar conversando sobre aquele assunto. Então a gente quer, mas o Espírito com E maiúsculo, ele milita contra a nossa carne. Ele diz, não faz isso, não faz aquilo. Então a importância da gente não só estar em comunhão com a igreja, não estar só dentro do corpo, mas também estar dentro do corpo, mas um corpo vivificado pelo Espírito Santo. Irmão Guilherme, que bênção, né? Porque pelas nossas forças nós não conseguimos, somente através da graça. A graça que é multiplicada por meio de muitos. Que incrível isso, porque Aleluia. o Espírito Santo que age em nós. É o Espírito Santo. E quando a gente está junto, multiplica a ação do Espírito Santo. A graça é multiplicada. Quando a gente está junto, é a palavra. Agora imagina, todos nós aqui, unidos na igreja, no templo, durante o culto, conversando sobre a roupa da irmã. Conversando sobre a gravata do porteiro. Em vez de estar cultuando, em vez de estar em espírito, começa a falar de comida. Aí a gente está no meio da pregação, o irmão fala assim, ó, vamos comer o quê depois? Vamos no X? E o Deus falando lá. Vamos lá comer tal coisa. E o Deus agindo. Então não adianta só a gente estar no corpo se nós formos uma parte morta do corpo, que começa a apodrecer e infeccionar todo o corpo. Mas a Bíblia fala que o Espírito milita contra a carne. O Espírito com E maiúsculo. Nós temos que ter em mente, primeiro, a importância do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é vital. É questão de vida ou morte. Porque como a gente vai negar a nossa carne se a gente é feito de carne? Porque nós somos... Porque a Bíblia fala, ou não sabeis vós que sois templo do Espírito. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. Aí dentro da gente tem aquela famosa guerra interna da carne contra o Espírito, eu quero ou não quero, que nem o Paulo escreveu aos Romanos. Tem isso, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu faço, esse eu não quero. Porque começa a ter uma luta interna dentro da gente. O Espírito contra a carne contra o Espírito. Um bate dentro de nós, nos nossos pensamentos, nos nossos anseios, desejos. Mas quando a gente é batizado no Espírito Santo, isso desaparece. Por quê? O que quer dizer batizado? A etimologia da palavra batizado. Etimologicamente falando. Imerso. Submerso. Imerso. A gente tá dentro do Espírito Santo, a gente está mergulhado no Espírito Santo. Então, quando a gente está mergulhado no Espírito Santo, quem vai ter mais poder? O Espírito O Santo. Espírito Santo vai dar controle geral. Não vai ser nem a carne mandando, mas vai ser o Espírito Santo. Aí quando o Espírito Santo toma conta, aí já era. Acabou, porque muitas pessoas pensam que o Espírito Santo é só falar em línguas estranhas, é o reteté, e é o fogo, e é isso e aquilo. Mas a Bíblia fala do fruto do Espírito. O fruto. Olha só o que a Bíblia fala aqui. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, se eu estiver no culto, comecei a falar em línguas, falou aquele sucesso de línguas estranhas, mas não tem o amor com o irmão, mas não tenha o domínio próprio, não tem fidelidade. Tu acha que aquela pessoa está sendo dominada pelo Espírito Santo?
se ela não demonstra o que é ter o Espírito Santo na vida dela. É o que o pastor James pregou na terça. Aí vi uma vida de religiosidade. O falar em línguas vira que nem a arca da aliança de Ofni e Finéias. Uma mera demonstração. Uma coisa apenas para as pessoas verem. Aí, que nem aconteceu com Ofni e Finéias. Aconteceu a guerra e eles lembraram, tem Ofni e Finéias, Eli, são homens de Deus, tem a arca com eles. Não acontece com a gente. Aquele irmão fala em línguas, é cheio do Espírito. Aí quando vem até nós não temos isso. Aí começa a minha dificuldade. Deus não está comigo. Deus não me ama mais. Deus me odeia. Porque tu tem por religiosidade o falar em línguas. Olha que terrível isso, porque a palavra diz que o fruto do Espírito é um só, com todas essas coisas. Uma bergamota com os gomos. Então, quando a gente não tem essa ação do Espírito Santo, as dificuldades tomam conta da gente. As dificuldades, elas começam a reinar. E a gente se esquece que o nosso lugar não é aqui. Que é passageiro. Que é passageiro. Então a importância de ter o batismo com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. Ter o Espírito Santo como mestre da nossa vida. Por quê? Olha o que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 1:9 ou 2 Coríntios 1:9? Deixa eu ver aqui. Abre em 1 Coríntios 1:9. 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É o 2:9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, a Bíblia fala que nós já temos a sentença de morte. Por quê? A Bíblia continua falando. Porque para que não confieis em nós. A gente não pode confiar em nós mesmos. Se a gente, por exemplo, vem a dificuldade de, uma dificuldade de não querer dizimar mais. Dificuldade financeira. Aí tu põe assim, vou começar a juntar dinheiro para ter bastante dinheiro e ofertar. E a Bíblia fala, servo bom é aquele que foi fiel no pouco, que vai ser fiel no muito. Não foi fiel no pouco, não vai ser no muito. Mas aí, por nós confiarmos em nós, a nossa sentença é de morte. É de morte. Olha que terrível isso. Eu tô rindo de nervoso. Porque se vem a dificuldade e a gente começa a confiar em nós, a nossa sentença é de morte. Se nós confiarmos no Espírito, o que é? É diferente. É diferente. Olha o que a Bíblia fala. Primeiro Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que os amam. Aleluia. Continua. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aleluia. Aí tem dificuldade. Dificuldade financeira, emocional, dificuldade de soberba, paixão mundana. Aí a Bíblia fala que a gente não sabe o que está no coração de Deus. Deus quer nos tirar dessa dificuldade. Deus quer nos ajudar. Deus quer nos livrar desse mal. Mas a gente não sabe. Mas no versículo 10 fala o quê? Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito.
Porque o Espírito penetra todas as coisas, O Espírito- ainda as profundezas. O Espírito é com E maiúsculo ou E minúsculo? Maiúsculo. O Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Deus Aleluia. revela. Deus revela pelo Espírito Santo. Ah, minha dificuldade. Bah, não estou conseguindo avançar na questão de de emoção. Ah, eu vejo uma mulher na rua, eu não consigo parar de olhar. Ah, eu vejo uma maquiagem, tenho vontade de me maquiar. Ah, minha vontade é essa, minha vontade é me maquiar. Mas se tu começar a olhar para Deus, amar a Deus, Deus vai revelar pelo Espírito. E aí que está a importância do batismo. Aleluia. Glória a Deus. Imagina. Que tremendo isso. Aleluia. O Espírito Santo dominando a gente. O Espírito Santo sobre a gente. Reinando em nós. Imagina quanta coisa não vai ser revelada pra gente. Nossas lutas, dificuldades. Mas quando a gente é cheio do Espírito, começa a vir revelação atrás de revelação. Porque se o Espírito Santo prescruta o coração de Deus, porque ele é Deus, agora imagina se o Espírito Santo, sendo Deus, vivendo em nós, dia a dia, todo dia, quanta revelação não vai ter de como superar essa dificuldade? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus. O Espírito Santo é o caminho. É o Espírito Santo. É o agir de Deus aqui. Aleluia. Não tem como. Aleluia. Porque se não for o Espírito Santo na nossa vida, não adianta. Não adianta eu vir aqui falar para vocês, faz isso, faz aquilo, se não é a gente, não é nós. Para superar o nosso desafio não é vir 3 jovens falar coisas do que a gente pensa. Faz isso, tá em dificuldade de ir no colégio, faz isso, faz aquilo, não. É o Espírito Santo que vai falar, que vai dar estratégia. É o Espírito Santo que vai falar, olha, faz isso, faz aquilo. Nossa missão hoje é falar a importância do Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo, a gente não vence a dificuldade. Se não é o Espírito Santo, a gente não avança. É o Espírito Santo. Quantas vezes a gente vê as pessoas dando glória a Deus, glória a Jesus, e se esquecem do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo fique com ciúmes ou alguma coisa assim, mas existe o Espírito Santo. Existe o Espírito Santo. Jesus morreu por nós. Jesus derramou o sangue dele para nos libertar. O véu foi rasgado de cima para baixo. Deus Pai nos criou. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, Ele é quem nos dá conselho, Ele tem todo o poder, Ele é divino, é soberano, onipotente, onisciente, muito mais que onipresente, porque todo lugar está nele. A gente sabe, mas o Espírito Santo. Jesus, quando foi transladado, Ele falou, eu vou ir, mas eu vou rogar ao Pai que envie outro Consolador. Outro. Quem que pode suprir a falta, a ausência de Deus? O próprio Deus. Nada se compara a Deus. Então, Jesus sendo Deus, alguém que vai suprir Jesus é o próprio Deus. E Deus mandou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Consolador. A nossa luta, a nossa angústia, a nossa dificuldade. Deus manda o Consolador. Aleluia. Deus manda o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem e começa a revelar. O Espírito Santo vem e começa a falar, meu filho, não faz isso. Meu filho, vai por aqui. Meu filho, não faz isso. Eis minha graça. Não vai por esse caminho de morte, não te afasta do corpo. Não escuta a tua carne, não escuta o diabo. Tu sabe que isso é errado, eu tô te falando. Aí o Espírito Santo vem e nos enche. A gente começa a ter amor, benignidade, longanimidade, paz. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Então, para vencer a dificuldade, é só clamar para o Espírito Santo. A gente não merece. Mas o que a Bíblia diz em Mateus 7,7? Quem pode abrir? Mateus 7,7. Versículo conhecido. Aleluia. Pedi e Aleluia. dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á.
Aí a gente pode pensar, mas a gente não merece o Espírito Santo. Eu pequei, eu peco. Essa luta por causa do meu pecado, as coisas que eu fiz no mundo. Mas é só tu pedir. É só pedir, Espírito Santo, vem. Vem. A Bíblia diz lá em Atos 2, ficar em Jerusalém até que do alto serás revestidos de poder. Tem que ficar em Jerusalém, na presença de Deus. Tem que orar, tem que jejuar, mas não como uma moeda de troca. Deus, eu oro, aí tu me devolve o Espírito Santo. É estar na presença de Deus. Aleluia. Isso aqui não é nenhuma revelação, não é nenhuma palavra nova, mas é para nos lembrar nós três que estamos ouvindo essa palavra que é uma espada de dois gumes. E vocês que estão assistindo. Aleluia. É o Espírito Santo que vai nos dar a vitória. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo se resume nisso. É a ação do Espírito Santo na nossa vida. É a gente entender. Eu lembro uma vez, no culto em espanhol, antes de começar o culto, eu estava começando a tentar falar em espanhol. Aí estava falando um portunhol, um idioma que ninguém entendia. Aí eu estava orando, pedindo para Deus tirar do meu coração as dores que eu tinha das coisas do mundo. Quando eu me converti, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Só que uma só me doía muito o coração. Aí eu estava orando, Deus tira. Só que eu estava orando sem força, sei lá, eu não tinha, eu estava na capa da gaita, estava só o pó. Mas eu falava, Deus, tira essa dor de mim. Tira essa dor de mim. Aí vem dois irmãos, uma jovem, dois irmãos, uma irmã, um irmão. Aí eles se seguraram assim e começaram a interceder por mim. Em nome de Jesus, esse aqui já foi pago. Legião que se levantou contra ele, nós te repreendemos. Já foi pago um alto preço por ele, foi pago o preço de sangue. Jesus comprou ele, Jesus comprou ele. Aí ficou intercedendo, e eu lá, sentindo nada. Aí ela começou a profetizar. Assim diz o Senhor, essa coisa que tu pediu para me tirar, eu vou arrancar do teu coração. Ou seja, uma irmã que nem ouviu minha oração, eu estava orando baixinho na minha mente. Mas do outro lado da igreja veio e falou, isso que tá pedindo para me tirar, eu vou arrancar do teu coração. Aí eu te dou ferramentas, eu te dou munição para guerrear. Munição, a partir de hoje eu te dou. Mas tu não sabes que eu tenho ciúmes quando tu sente isso, quando tu procura isso. Ou seja, na minha pequena força, na minha dor, na minha angústia, eu só pedi, Deus, tira essa dor de mim. Aí Deus veio e falou, eu vou arrancar. O que eu mais quero é tirar. O que eu mais quero é tirar isso do teu coração, porque eu te amo, quero que tu me ame. Eu tenho ciúme quando tu ama aquela coisa do mundo. Eu quero esse amor pra mim. E porque eu te amo. Então, por amor, eu estava na igreja, eu estava num culto, e por amor, a graça se multiplicou, porque eu estava na igreja, eu estava com meus irmãos no mesmo espírito, usando a graça. Aí se multiplicou. Aí não só, Deus falou que Deus não só tirou do meu coração, como Ele arrancou, me deu munição, me renovou, Deus me deu experiência para crer mais nele. Eu pedi, só tira do meu coração essa dorzinha. Aí Deus me deu um monte de coisas a mais. Aleluia. Então... É interessante como Deus ele trata com a gente, né? Porque eu, particularmente, sendo muito sincero, eu não tive tanta experiência nesse sentido de Deus me consolar na hora, Deus me responder. Mas tem uma específico que eu vi que Deus ele não lida com... Eu entendi ali que Deus não cria filho mimado. Eu lembro que a minha mãe estava com câncer e ela foi para o hospital. E eu não aguentava mais na noite a mãe ir para o hospital com câncer porque tinha 14, 15 anos, então era muito difícil para mim. E eu lembro que aquela noite eu entrei no meu quarto e, não estou exagerando, eu batia minha cabeça no chão e eu dizia, Deus, fala comigo. Deus me responde. Eu acho que eu nunca chorei tanto como naquela noite. E passou aquela noite, fiquei a noite toda orando. Deus não falou nada comigo. Nem uma palavra, nada. Aí eu me levantei no outro dia, eu estava meio frustrado. E eu disse, mas o que aconteceu? Mas... Eu bati a minha cabeça no chão, tipo, Deus, responde, Deus não falou. 2 meses depois,
2 meses depois, eu vim num culto de clamor aqui da sede, quando tinha no tempo da pandemia. Eu estava chorando, assim, clamando a Deus, né, pedindo respostas daquele tempo. E do nada, assim, veio um pastor e... Não vou dizer o nome do pastor, mas veio o pastor e disse assim: eu ouvi o teu choro. Quando ele disse eu ouvi o teu choro, eu me lembrei daquela noite. E depois que ele falou eu ouvi o teu choro, ele me entregou uma mensagem que até hoje eu me lembro. Não vou dizer aqui por questão particular. Mas, para tu ver, né, passou 2 meses. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? É que o sistema do mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Tudo que tem nesse sistema é para nos prejudicar. Tudo que tem lá fora é para nos atacar. Como o irmão Guilherme disse, o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Inclusive, eu não sei ao certo, mas eu sei que tem uma expressão na palavra que o Espírito Santo é como se pegasse junto com a gente, como se ele lutasse junto com a gente. Ou seja, Deus não nos deixou sozinho. Mas é importante a gente ter essa convicção, como o Guilherme falou, de crer que Deus, que o Espírito Santo está conosco, mas que nem sempre Deus vai estar sempre do nosso lado. Tem coisas que eu vejo, experiência minha, né, que Deus me deu um tempo para me amadurecer. E esses 2 meses eu lembro que eu sofri muito, porque eu pensava, Deus, tantos pastores, irmãos que eu já vi que tiveram experiência, né, que oraram e o céu se abriu, viram um anjo, não sei. E eu orei e passou 2 meses, Deus não falou nada. Mas aí Deus respondeu dizendo que ouviu meu choro e eu me lembrei daquela noite. Então, eu glorifico a Deus por essa experiência, me amadureceu bastante. Mas eu creio que também, sendo um pouco mais realista, assim, sabe? Eu vejo que no dia a dia, nas batalhas, embora Jesus Jesus diz o seguinte, ó: eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a gente precisa crer na palavra. A gente precisa respirar a palavra, porque às vezes, como o Guilherme disse, a gente dá glória a Deus, né, diz ali uma palavra, mas às vezes nem a gente acredita naquilo, né? A gente diz aquilo mais por falar. Então a gente tem que crer na Bíblia e crer que o Espírito Santo está com a gente, né? E que ele está lutando com a gente. E que ele nunca vai nos deixar só. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa experiência foi marcante, irmãos. Aqui eu tô rindo, mas eu chorei muito. Porque tudo que a gente quer é que Deus fale com a gente, né? Mas eu vejo que muitas das vezes Deus ele não fala naquele momento, porque se ele falar naquele momento, a gente não vai ter aprendido a lição que ele queria ter nos ensinado. Justamente a paideia, né? Paideia que tu comentou, que o Guilherme disse, né? Que o irmão Guilherme disse, que Deus ele é um pouco mais rígido conosco, não porque ele não nos ama, mas justamente porque ele nos ama. Ele quer que a gente seja diferente do que os filhos das trevas, né? Porque a gente sabe muito bem, como o irmão Guilherme disse, que o diabo está aí para oferecer tudo que ele tiver, né? Se tu for no mundo, tudo que a tua carne desejar, tudo que teus olhos desejar, ele vai te dar. Mas aí é o caminho muito fácil, aí é a porta larga. Mas tu quer entrar num caminho de vitória e de bem de Deus, que é um caminho difícil, não é um caminho fácil, tem que ter essa responsabilidade e crer que Deus está com a gente, mas sim tem barreiras, sabe? Tem dificuldades. A Bíblia fala em Provérbios... Peraí, vamos por partes. Vamos por partes. Sobre Deus não nos falar no momento certo, nos falar sempre no momento certo, é que a Bíblia fala em Provérbios 17:3 que o crisol prova a prata, o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. É por prova. Você sabe o que é um crisol? Pode nos explicar. Não sei se vocês já viram essas coisas de forja e tal. Tem uma coisinha de pedra que eles põem... Não é um forno, mas é tipo uma coisinha que eles põem pra derreter o aço e tal. Eles tiram. Aquela coisa assim é um crisol. É fogo, é a temperatura alta. O forno você sabe, né? Mas o Senhor prova os corações. Por que o Senhor prova os corações? Olha que incrível. Lá na passagem que Jesus foi pro deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, né? Foi batizado e a Bíblia fala que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o conduziu ao deserto. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, até que ele sentiu fome. E quando ele sentiu fome, o que aconteceu? Veio o diabo. Veio o diabo. E o que o diabo falou para ele? Se tu és filho de Deus, se não me engano, transforma pedra em pães, não. Exato. Por que o diabo não veio no dia 39? Falar, Deus, Jesus está 39 dias sem comer. Por que tu não transforma a pedra em pão? Porque ele foi no 40º dia. Ele ainda não tinha sentido fome. Tinha sentido fome.
O diabo, ele nos age nas nossas debilidades no momento que a gente mais precisa de algo. E esse exemplo, Guilherme, ele é interessante. Eu já vou deixar o senhor por isso aqui, mas aqui eu me lembrei de uma coisa. É que imagina, né? Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Ele bebeu, né? Só sem comer, só sentiu fome. E a primeira coisa que aparece pra ele não foi um anjo, né? Não foi... Foi o diabo. Foi o diabo. Isso Foi o diabo. é meio curioso a gente pensar, porque imagina... A primeira pessoa que ele vê depois de tudo aquilo é o próprio Satanás ali, né? Pra atucanar a vida dele. Então nem sempre é um mar de rosas, né? Às vezes vem o diabo mesmo. E pessoa. Não, olha que incrível. Glória a Deus. No momento que ele sentiu fome, 40 dias jejuando. Eu imagino o diabo esperando, mano. Tempo todo. A hora que ele sentir fome, eu dou um pulo ali pra conversar com Não, ele. imagina, dia 38. Poxa pá, vida. não, imagina, dia 20, tá? Não sentiu fome. Tá lá, tá firmezinho. Dia 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. O diabo, esse cara nunca vai sentir fome. E o diabo é paciente. Como é que eu vou agir? Por isso que ele tá sabe. sempre ao redor, né? Não deixa a gente quieto, Não tá sempre deixa, ali em volta. imagina. Tanto que no momento que ele sentiu fome, ele chegou. Olha aí. Não foi no 41º, um dia depois sentiu fome. Não, sentiu uma vontade de comer, opa. Por que não sou essa pedra? Eis a minha oportunidade. Eis a minha oportunidade. Aí ele vai na nossa necessidade, que é da necessidade da carne, né? Mas primeiro veio o diabo. Aí Jesus falou, não, sai arreda daqui. Falou. O diabo tentou de tudo que é jeito e não conseguiu. Tá, e depois? O que aconteceu? Depois dos pães, Depois dos pães, depois do pináculo. aí os anjos de Deus vieram e o serviram, né? Aleluia. E Por quê? Não. Agora veio o anjo. Veio hoje. Glória a Deus. Por quê? Agora chegou a bênção. Olha só. Olha o que em João 2:10 fala. Ele disse, todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus o princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ou seja, aqui nas bodas de Caná da Galileia, faltou vinho, né? Tava em falta o vinho. Tava em falta em vinho, todo mundo tomou vinho. Sim. Aí Jesus pegou e transformou água em vinho, né? Aí veio o mestre de sala, mestre de cerimônia, o mestre sala, veio tomar o vinho. E falou, pá, esse aqui é o primeiro casamento que eu fui que serve o melhor no final. Estão entendendo? Com Jesus é assim, meus irmãos. Vem a dificuldade, vem a luta, mas o melhor tá no final. Isso, claro que tudo isso é bíblico, né? Mas tem uma outra passagem bíblica que diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio, né? É melhor. Então, Por quê? Porque Paulo tinha essa visão. Paulo tinha esse pensamento de que melhor é o fim. Por isso ele falou, não atentamos nós para as coisas visíveis. que são temporais, são passageiras. Agora as invisíveis não. Aí são O eternas. final, aí é dos 500. Aí são eternas. É outra visão, né? É outra visão. É outra visão. Aí já é outros 500. Então, com a ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente começa a olhar para as coisas assim. A gente tem a visão desse mestre-sala. De, opa, com esse cara aqui é diferente. Esse tal Jesus, o melhor é no final. Primeiro, no começo, vem o vinho ruim. Mas é vinho, é bom pra gente. É o crisol, é o forno, é a fornalha. Começa a trabalhar em nós, é o jejum, é a aflição, que vai produzindo o melhor vinho. Em Tiago, meus irmãos, capítulo 1, versículo 12, ele fala o seguinte: bem-aventurado o varão que sofre tentação. Porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido ao que os ama. Aleluia. Aleluia. Melhor é o final. Tem mais? Glória a Deus. Tem mais. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas, mas tu tem que sofrer. Não tema, mas tu vai sofrer. Jesus está falando aqui. Vai acontecer, né? Deus está falando aqui. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, olha, tu vai sofrer. Tu tem que sofrer para produzir o peso de glória, né? Que nem tá lá em 2 Coríntios. Mas tu vai sofrer. O diabo vai lançar em prisão
alguns entre vós. Não são todos. Não são as pessoas do mundo. Não são toda a igreja de Esmira. É só os chamados. É só os escolhidos, melhor dizendo. Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. E os escolhidos o diabo vai lançar em prisão, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Não sei se os irmãos já são conhecedores, que o número 10 significa a totalidade. Interessante. Por isso a gente dizima, é só 10%, para simbolizar 10% a totalidade da nossa renda. Por isso a Bíblia fala das 10 virgens, que é toda a igreja, que metade é louca e a outra é avivada. Então, a Bíblia está falando que por todos os nossos dias, nós vamos padecer. Nós vamos ser botados em prova, nós vamos passar por tribulação e ser fiel até a morte. Todo dia. Aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo todo dia. Tome sua cruz e siga-me. Interessante ser fiel até a morte, né? Porque Jesus podia ter dito, né? Ser fiel até um momento, né? Até um determinado dia. Até meus 30 anos, até meus 50, Mas até meus 60. eu entendo, posso estar errado. Mas eu entendo então que até o fim, né? Até o fim. Se a gente entrou nesse caminho, então vamos até o fim. Até o fim. Eu nunca me esqueço, uma vez um irmão me disse que ou tu sofre na mão do diabo, tu escolhe sofrer na mão do diabo no mundo, ou tu sofre por Deus e tu uma hora vai ser aliviado, uma hora isso vai acabar. Mas é que eu não sei se vocês estão me entendendo, mas se a gente sofrer com o diabo aqui nessa terra, depois tem o inferno, a Bíblia chega a dizer que é a segunda morte. Ou seja, a pessoa morre aqui e vai morrer eternamente lá também. Então, botem na balança aí, né? Não, Eu não sei. a gente tem um pensamento assim, ó. Nós somos vasos de barro, né? Quem já tem um vaso de barro sabe que se deixar cair, cai. Se deixar cair, quebra. Né? Se deixar cair, cai. Minha redundância, mas ele É que nem quebra. subir pra cima, né? É, subir pra cima. Ou descer pra baixo. Ou descer pra baixo. Se tu pegar um vaso de barro, ele já duro, depois do forno, ele vai quebrar. Agora, o que é melhor? Se o vaso vai quebrar, é certo, né? O que é melhor? Quebrar na mão do diabo, se quebrar no mundo, ou ser quebrado dentro da casa do oleiro? Casa do oleiro. Muita gente fala assim, não, Deus me livre, eu vou descer a casa do oleiro. Não, eu não quero ser quebrado. Não, eu não quero ir na casa do oleiro. Eu não quero ser quebrado dentro da casa do oleiro, mas você quer ser quebrado fora, no mundo. Aí a pessoa se quebra. Mas o que é melhor? Alguém que pode te moldar, te refazer, te levantar, ou alguém que vai te quebrar mais ainda? E interessante que o nome deles é interessante, porque só, Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus, o que ele fez no Gênesis? Deus, ele é criador. Ou seja, tem um Deus que constrói e tem um diabo que nos destrói, né? Então, Exato. se cair na mão errada... O resultado tá aí, né? Imagina, ele vai destruir o vaso, né? Vai destruir. Vai transformar em pó e vai varrer pra baixo da porta ainda, né? Ou pro tapete, ele gosta. Né? Misericórdia. Mas Deus... Vai botar no fogo mais ainda pra derreter o vaso. Exato, mas Deus tá aqui para nos restaurar. Inclusive a restauração, não é? Então, Olha aí, ó. Deus tá aqui para nos transformar, né? Aleluia. Então, se alguém tá quebrado, Guilherme, eu acho que eis aí uma oportunidade, né? Oportunidade. Que dia é hoje? Hoje é o dia da oportunidade. Né? É o dia da salvação. Oportuno. Então, oh, glória a Deus. E é agora, né? É agora. Pois é, tá escrito é Tá agora. escrito, Eis é agora. É o tempo oportuno. É agora. Que maravilha, né? Bendito é o nome de Jesus. Olha como a palavra, ela tá aí. Como vencer a dificuldade. Por que tentar vencer a dificuldade, não deixar se entregar? Foi falado aqui. Porque às vezes a gente não recebe a resposta no nosso tempo, né? Tem uma passagem, em Isaías 49, eu acho. Isaías 49. Se eu tiver errado, eu não acertei. Ou é 48? 48. 49. É 49. 49, 8. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável. No tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Guardar-te-ei e te farei medidor da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudos terão
o seu pasto. Ou seja, essa passagem aqui é quando Israel estava lá na Babilônia, né? Cativo e tal. Aí Deus levantou Ciro para livrar eles. Só que no título da minha Bíblia fala prometida a restauração de Israel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diz ainda o Senhor, no tempo aceitável. Não é em qualquer momento. Não é qualquer hora, não é quando a gente quer. E não é no nosso tempo aceitável. Principalmente não é no nosso tempo Isso é aceitável. interessante. Né? No tempo aceitável. Ou seja, é no tempo que Jesus aceitou. Que Deus aceitar vai ser o momento. Não é eu vou orar hoje e Deus vai responder hoje. É no tempo que Deus aceitar nos responder. A Bíblia continua. Eu te ouvi e te socorri. Aleluia. Deus não foi assim, ó. Não. Eu só vou te ouvir e depois mais para frente eu vou te socorrer. Não. No momento que Deus te ouvir, que Ele aceitar, Ele vai te socorrer. Deus é justo. Te socorri no dia da salvação. Não é qualquer momento. É no dia que Ele vai socorrer, no dia que Ele vai nos salvar. No dia que vai ter o maior resultado possível. Então, se Deus nos responder hoje, não vai ter tanto o resultado que nem vai ter no dia de amanhã. Glória a Deus. Deus sabe o momento perfeito. E não só socorrer, a Bíblia continua falando que vai guardar-te-ei e te farei medidor no momento certo. Deus não vai só ouvir a nossa súplica na luta, mas Ele vai nos socorrer, vai nos guardar, vai nos tornar medidor, farei medidor da aliança do povo, medidor da aliança do povo, para restaurares a terra, lhe repartires as herdades assoladas. Várias funções. Para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão o seu pasto. Ou seja, nós passamos por angústias, passamos por debilidades, lutas, vencemos as lutas com o Espírito Santo, avançamos esse nível, agora tem uma outra coisa nova. O que é? Deus começa a nos guardar, por quê? Porque Ele nos faz medidor da aliança. Depois, não só depois, mas também faz restaurador da terra e também repartidor das herdades assoladas. Também nos faz pregadores aos presos para dizer sai. Meu Deus. Também nos faz pegar as pessoas das trevas e dizer aparecei. E eles passarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Aleluia. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os seus montes em caminhos e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim, cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei Aleluia. os cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Ou seja, Deus nos usa tremendamente depois. É para tirar preso da prisão, é para tirar a pessoa da treva, é para ser medidor da aliança, é para ser pregador, é para ser apacentador. Olha isso. Deus quer nos tirar da aflição, porque na aflição a gente vai aprender para depois Deus nos usar. É muito interessante que o Senhor usou a expressão passamos, né? Olha que Deus disse para o povo de Israel: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, eu também vou estar contigo. Mas é interessante que Deus não fala assim, Mugrane, se passares. Quando acontecer, se vier, não, isso vai acontecer. Mas o diferencial que não tem no mundo e que a gente tem aqui é que Deus vai estar com a gente. Aleluia. E é isso que faz a diferença. Imagina, se Deus está com a gente, qual que é a chance de vitória, Mugrane? É 100%. A de vitória é 100%. Então tá falado, acabou. Então Deus está com a gente, então, mas lógico, isso não quer dizer que a gente vai ficar imune à dor, que a gente vai ficar imune à tristeza, imune à agonia, imune à angústia. Mas o importante é que a gente vai estar lutando pelo lado certo. A gente vai estar lutando uma causa justa, entendeu? Aleluia. Porque se a gente está no mundo, a gente está destinado a perder, porque o mundo já tá escrito que vai perder. Quando chegar lá e for cumprida a palavra, está escrito. Está escrito.
Então é melhor escolher o... Mas muito mais. Se a gente avançar, vencer Olá. e entrar na eternidade... A prorrogação. Falta 5 minutos, tem tempo ainda. Se a gente avançar, passar por essas dores, choros, tristezas, vai ter uma hora que vai parar. Ah, o senhor vai ler essa passagem aí? Não. Não. Ah, mas isso aí é pra acabar com uma bênção de Deus, né? No céu vai ter uma hora que não vai ter tristeza, choro. Nunca mais. Nunca mais. Eu não quero ler. Por quê? Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu sei que esse programa falou muito com a gente. Comigo, contigo, com Israel. Falou com os irmãos também. E eu quero que vocês leiam Apocalipse. Leiam Isaías. E vejam o que a Bíblia fala sobre o céu. O nosso foco é o céu. Nosso alvo é o céu. Glória ao nome de Jesus. Nós não somos daqui. Aleluia. O choro, a tristeza, a dor, a angústia, a aflição só pertence a essa terra. Aleluia. Lá no céu não vai ter isso. Glória a Lá no Deus. céu não vai ter choro. Glória a Jesus. Não vai ter angústia. Amém. Não vai ter tristeza. Glória a Deus. Não vai ter nada Dita disso. o nome do Senhor. Não vai ter essa carne. Não vai ter esse pensamento impuro. Não vai ter. Vai ser um lugar perfeito. A gente comentou no início que a gente acorda lutando porque a gente acorda com a gente, né? É. A gente já tá... Não, e eu já tentei fugir de mim mesmo. E não adianta. Todo lugar que eu ia, eu tava. Sim. Ah, não. Todo lugar eu tava. Eu me lembrei do irmão, ele já falou isso, né? O pastor comentou no culto, não tem problema. Mas o irmão Davi Guerra, ele disse que quando ele era pequeno, ele achava que mortificar a carne era ficar estando beliscão. Então, não é assim que funciona, né? Tem que burrar a carne, que nem Vamos, aí a gente vai acabar se matando, mas... se matando. Glória a Deus por Glória a tudo. Deus. Bom, faço o convite. O segredo, que não é segredo, para vencer as aflições é esse: buscar o Espírito Santo. Busquem o batismo, busquem os dons, busquem oração, em jejum, leitura da palavra. Aleluia. Que Deus vai revelar o segredo, a chave, o caminho para a vitória nessa dificuldade. E leiam sobre o céu. Entendam o que é o céu. Porque a gente não vai ficar aqui para sempre. Essa luta é daqui. Graças a O Deus. céu, graças a Deus mesmo. Glória a Deus. A gente não pertence a esse lugar. A gente pertence ao céu, à eternidade, à Nova Jerusalém. Então leia sobre o céu. Amém? Amém? A gente também. Agora eu quero também ler nesses minutos finais. Quem está participando conosco, pedir para o irmão Marcos, que está com o celular na mão, aí, ler para a gente. Eu? Uhum. Bom, esteve conosco a irmã Cláudia Andréia. Aleluia. Esteve conosco também a irmã Carla de Lima Ribeiro, da área Granja Vargas, Palmeiras do Sul. Aleluia. A irmã Tainá Lopes também, da área Tenente Portela, Glória a Jesus. Nosso querido irmão Jorge Wolff também deu a sua saudação aqui. Nosso irmão jovem da sede, Jonas Kemuel. A irmã Grace Caferati também deixou sua mensagem na área de Viamão. A irmã Raquel Miriane, jovem da sede. A irmã Ana Thomas, jovem da sede também, no saldo. A nossa diaconisa Cátia Brito também deixou sua saudação. Irmã Michele, o pastor Natan Ló também deixou sua saudação aqui conosco. A irmã Kimberly Mauro também nos deixou uma saudação da área pioneira, Glória a Jesus. A irmã Natiele Marques, a irmã Roberta Belos, o irmão Antônio Oliveira, o pastor Natan também deixou um comentário, a gente... Aqui, ó, ele falou aqui, ó, é verdade. Aquele que quer se destacar do corpo, está trilhando um caminho de morte. É verdade. De morte. Só tem vida e utilidade quem está ligado do corpo, aceitando o projeto de Deus para sua vida. Exatamente. O pastor falou. Tá falado. A irmã Prisca Gbenacu também deixou sua saudação. A irmã Isabel Schmidt também deixou sua saudação. O irmão Pedro Wolff, nosso querido irmão, está lá em Cascavel, Paraná, também deixou sua saudação. A irmã Joyce Kelly, o irmão João Victor, a irmã Helena Lemos, a irmã Rodi Gbenacu também, a irmã Fernanda Clavijo, sempre difícil. E a diaconisa Gladys Machado também esteve conosco, Aleluia. também citou o versículo que o irmão Guilherme trouxe sobre endurecer a serviço. É verdade. A irmã Késia Rosa também esteve conosco, o irmão Matheus Aguiar, Brenda Alves, Anderson Andrielli, Silvana dos Santos, Dileia Oliveira, irmã Marcela Guedes, irmão presbítero Pascal Silas e o irmão Natan Guedes, Matheus Cardoso, Aline Vieira,
Samara Paul. Foram Glória a Deus, todo mundo. Glória a Deus. Então, quero agradecer os irmãos, os saudando com a doce paz, oração e união. Deus abençoe a todos. Deus na frente, Deus